Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor, acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro, descubra o brilho do amor, acenda e faz nascer e faz nascer. Não sei dizer o dentro da vida. Meu coração se renova e da esperança e da vida. Quero ser manso, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra de onda, onda do bem, espera por mim. Eu te ofereço meu canto e quero renascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então e seguir caminhar.
bom dia a todos. Bom dia nesse domingo bonito de sol. Quero agradecer a todos a presença aqui na nossa casa virtual do Amor e Caridade. Hoje nós temos o nosso irmão Manildo Oliveira, do Fonte de Luz, com o tema Espelho da Vida e Vontade, por Emmanuel. Eu vou iniciar lendo uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. A lição é 143. Amanheça agradecendo, passe o dia agradecendo. Tudo à sua volta merece agradecimento. Agradecer beneficia você. A luz do sol banha o seu corpo. A paz de Deus fecunda a sua alma. O alimento é colocado à sua mesa. O ar preenche seus pulmões. A mão trabalha. Seus pés conduzem-no para onde quer ir. Não se lamente. Levante os olhos. Há muito mais para agradecer do que para pedir. Então vamos fazer a nossa oração, nossa prece, para iniciar. Amado Mestre Jesus, Pai de nossas vidas, luz que nos ilumina, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui ouvindo os seus ensinamentos, Senhor, através do nosso irmão Manildo. Queremos agradecer a oportunidade da encarnação, a oportunidade de estarmos sempre atentos aos seus ensinamentos. E na manhã de hoje queremos pedir, Senhor, que os seus guias do nosso irmão Manildo possam estar ao seu lado, o ajudando, o amparando, e para que essa nossa palestra seja uma palestra que possamos apreender todos os ensinamentos. Fique conosco, hoje e sempre, e assim seja. Então, vou chamar o nosso amigo Manildo. Bom dia, Manildo, tudo bem? Tudo bem, Laila? Seja muito bem-vindo à nossa casa virtual, tá? Muito obrigado, a casa agradece a sua presença hoje no domingo e que tenha uma excelente palestra, tá bom? Fique à vontade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, novamente, bom dia a todos que estão na audiência nesse trabalho, que é um trabalho remoto, onde as casas espíritas continuam com sua tarefa extremamente importante, para esses momentos difíceis que a humanidade vem atravessando, mas nos colocamos dentro dessa condição de poder contribuir, de ajudar, muito felizes, pela possibilidade do trabalho. Então, agradeço profundamente aos dirigentes da casa, mais especificamente também aqueles que estiveram comigo mais próximos, a Marisa, e o Cássio, que fizeram o convite, a Carmen Silveira e todo o grupo lá dos estudos da mediunidade, do 34º Seu, que geralmente nos encontramos aí no SEAC. Então, muita saudade desse grupo e muito agradecido por poder fazer parte desse grupo que trabalha um tema tão relevante para a doutrina espírita. E, claro, também agradecendo a minha casa, o Fonte de Luz, que foi a casa que eu fui acolhido e que trabalho lá há mais de 20 anos. E a gente, como casas irmãs, sempre é muito bom e nos traz muita alegria poder estar conversando, contribuindo, e fazendo reflexões sobre as belíssimas obras que a doutrina espírita nos oferece. Muito bem. Hoje nós trouxemos para casa uma obra que é uma obra bem conhecida e, na minha opinião, aí é uma opinião particular, eu acho uma obra belíssima, que é a obra de Emmanuel, psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, que é Pensamento e Vida. Essa é uma obra de 1958 e ela foi psicografada nessa época, mas hoje, quando folheamos seus capítulos, nós vamos perceber que ela é rodeada de atualidades, ela está muito contextualizada com o momento
E assim, é uma obra merecedora realmente de se parar, estudar, refletir, beber da fonte, né? Usar de todos os nossos sentidos para tentar se envolver com todo esse trabalho que Emmanuel nos trouxe. Eu queria, só para começar, pedir a permissão de vocês para fazer a leitura do início, né, do prefácio dessa obra, o quanto foi interessante, quando Emmanuel manda essa mensagem para o Chico, né, e ele começa, eu vou ler só os 2 primeiros parágrafos, que são bem pequenininhos, para a gente ter uma ideia da grandiosidade, né? Pensamento e Vida, é o título do prefácio. Perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível a ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Esses são os 2 primeiros parágrafos do prefácio, tem mais informação, mas aí só para mostrar que dessa conversa sai a obra Pensamento e Vida, né? Então são 30 capítulos, né, bem curtinhos, né, num molde muito semelhante às mensagens das obras Coleção Fonte Viva, de Emmanuel, né, mas são, como tudo que Emmanuel trouxe para a doutrina espírita, rodeado de muita profundidade, com poucas palavras, né? Então, esse é o contexto que nós inserimos essa bela obra, Pensamento e Vida. Então, a gente, ainda não falando da obra, mas só refletindo sobre o quanto as informações e o caráter que envolve a questão do pensamento, ela já está embutido tanto em várias outras obras da doutrina espírita, como também no conhecimento mais científico, do conhecimento mais contemporâneo sobre as questões da psicologia, das neurociências, e todos os aspectos que envolvem a mente, né? Então, André Luiz aqui cita, né, que a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente de mudança de seus pensamentos. Daqui, André já nos coloca, né, da importância que esses pensamentos terão na modulação da nossa própria vida, né? E é claro que isso extrapola, nem só a doutrina espírita vem trabalhando fortemente com a questão dos pensamentos, outras linhas doutrinárias também envolvem a questão dos pensamentos como sendo algo muito forte, como cerne, né, de uma construção desse homem espiritualizado, da visão mais espiritualizada da vida. Aí eu trago aqui o Mahatma Gandhi, quando ele fala que o homem é o produto dos seus pensamentos, né? O que ele pensa, ele se torna. Em várias outras passagens também das obras doutrinárias e subsidiárias, nós vamos ter também informações a respeito desse tema, que é recorrente. E cada vez mais a gente começa a construir, não só no nosso imaginário, mas também no que tange a mudança da nossa percepção e mudança nas nossas ações, a importância do pensamento. Muito bem, então nós vamos iniciar o capítulo 1. Né? O capítulo 1 Emmanuel. Eu acho assim, esse capítulo 1, só esse capítulo 1 seria uma palestra, talvez um seminário inteiro, mas aí eu acabei juntando o capítulo 1 com o capítulo 2, porque eu senti que o capítulo 2 ele é muito prático, então isso... a meu ver, facilita muito o entendimento, até mesmo do capítulo 1. Mas o capítulo 1 é belíssimo, belíssimo. Emmanuel vai trazer informações extremamente profundas dentro de uma escrita que, às vezes, nos coloca, inclusive, dentro de um viés quase que poético. Né? Então, daí, às vezes, fazer a interpretação mais ampla das palavras de Emmanuel não é algo tão fácil. E, com certeza, né, essa minha interpretação, essa minha reflexão para a manhã de hoje ainda não esgota todas as informações que Emmanuel quis trazer para nós. Né? Mas vamos lá. Espelho da Vida, é o capítulo 1 da obra Pensamento e Vida.
E ela começa com esta frase que eu considero bombástica, né, por assim dizer. A mente, né, é o espelho da vida em toda parte. A gente tem que repetir várias vezes. A mente é o espelho da vida em toda parte. Quando consideramos a mente como essa parte que envolve todos os aspectos da nossa sensibilidade, intelectualidade, tudo isso que envolve os nossos conceitos psíquicos, espirituais, que constitui, né, isso que nós chamamos mente, que usa o cérebro enquanto ferramenta. Emmanuel, quando nos traz a ideia de que mente é o espelho da vida em toda parte, cabe a gente tentar interpretar o que não é tão fácil. Mas vamos lá, se a gente for trabalhar isso de uma maneira mais simplória, a gente pode ver o seguinte, que a palavra espelho, e a figura aqui está muito interessante, eu tirei da própria Febe, né, mostrando o reflexo dessa árvore bonita, linda, na água. Então, a mente, ela simplesmente é um reflexo, é um espelho. Ela faz refletir imagens. O que o espelho faz é refletir imagens. Então, a nossa mente, em verdade, aquilo que configura a mente de cada um de nós, é um reflexo da nossa própria vida. Seja da vida que nós construímos internamente, através das nossas elucubrações intelectuais, morais, seja da influência que o mundo externo, que a materialidade possa fazer sobre nós. Então, ela vai refletir todos esses aspectos. A mente, então, ela vai refletir para nós a leitura do mundo através do nosso pensamento. Isso causa uma certa mudança, vamos dizer assim, mudança de paradigma, porque, bem, se a gente começa a entender que o pensamento, ele nos caracteriza, né? Podemos até dizer que nós somos o que pensamos, então a mente, ela pode ser moldada através deste pensamento. E é interessante que o que nós podemos pensar em relação à mudança nesse tipo de entendimento, né? Primeiro, aquela ideia de que a sua estrutura mental não é uma coisa engessada, estanque, né? Então, a mente, ela pode ser moldada, ela tem dinamismo, nós podemos aprender coisas novas, podemos agir diferente. Aquela ideia de que, né, a síndrome da Gabriela, né, eu nasci assim, eu serei sempre assim, né, algo parecido com isso, é algo também que cai por terra, né? Então, aquilo que forma a nossa mente hoje, ela pode ser tranquilamente mudada, alterada com o uso do nosso pensamento. E é interessante que essa fala de Emmanuel hoje já se torna algo palpável, inclusive para a ciência. A ciência médica, por exemplo, e aí eu me reporto às pesquisas e trabalhos da AME, né, que é a Associação Médica Espírita, muita gente trabalhando nessa linha. Hoje, né, olhando o pensamento como sendo um estado mental, sabemos hoje que o pensamento ele é capaz de interferir muito profundamente no estado de saúde do próprio corpo, né? É o que nós chamamos de medicina psicossomática. Claro que para muitos ainda é um tabu falar dessas questões, né? Porque vai envolver a influência, né, do pensamento na relação do próprio pensamento, da mente, do corpo, né? Mas é algo que cada vez começa a fazer parte da nossa vida, da construção de nós mesmos. Nós estamos agora olhando a medicina de uma maneira um pouco menos materialista, que apenas estava vinculado às questões da química, né? Seja da química alopática, seja da química do cérebro. Hoje é um entendimento mais amplificado, mais sistêmico da medicina, vai envolver, obviamente, os estudos da psicologia, né? Das neurociências. Então, isso vem ampliando, né, muito o nosso entendimento de como a mente funciona. E aí, quando a gente tem a questão agora, né, nós estamos na pandemia, e não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir,
né, os testes para a vacina, você sempre tem aquelas pessoas que recebem a vacina e tem as pessoas que recebem o placebo, né? Aquelas que recebem uma dose que não tem nada, nenhum princípio ativo, mas que podem ter até algum efeito positivo naquilo que na medicina é chamado de efeito placebo. Então, existe o efeito nocebo também, que seria o inverso. O efeito placebo é quando você não toma nada e melhora, e o nocebo é quando você não toma nada e piora, né? Então, existem esses dois aspectos muito relacionados com a ação do pensamento influenciando a nossa mente, que com certeza reverbera para o nosso corpo físico. Então, esse já é um ponto importante que Emmanuel levanta lá em 1958 e que hoje nós cada vez mais estamos acreditando que é um ponto extremamente útil para que a gente consiga nos entender, para que a gente consiga caminhar mais facilmente, né, na proposta de vida que todos nós temos e que queremos percorrer. Esse ponto aqui eu considero a parte poética, né, do Emmanuel, né, quando ele diz o seguinte, aí eu vou ler realmente esse pedaço aqui. Perdão, deixa eu ler aqui o pedaço. Nos seres primitivos aparece a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante precioso a retratar a glória divina. Estudando-a na posição espiritual, confinado que nos achamos na animalidade e angelitude. Bem, o que eu achei muito interessante é quando ele fala que todo esse processo onde a mente está envolvida, né, e circunscrita, ela está passando por etapas. A nossa mente, enquanto essa construção que envolve, né, a psicologia, o pensamento, né, e todos os atributos, né, do nosso aprendizado, ela tende a evoluir, tende a se iluminar cada vez mais. Então, esse é um aspecto que é muito relevante, e a gente está compreendendo, e as obras espíritas nos trazem o tempo todo, né, esse entendimento. Né? Nós estamos caminhando, saímos da condição animalizada para chegarmos na condição de angelitude. Então, esses aspectos também retratados por Emmanuel de forma muito elegante, né? E aí ele fala sobre a questão dessa evolução anímica que a mente vai atravessando através do próprio desenvolvimento da sua estrutura material representativa, que é o cérebro, né? Estudando na posição espiritual, confinados, que nos achamos entre a animalidade e a angelitude. Então, Emmanuel nos traz o quanto nós ainda estamos nesse processo de angariar recursos espirituais, intelectuais, que são recursos que, através do nosso pensamento, né, eles nos ajudarão através do trabalho, né? Não é à toa que a questão do trabalho é um capítulo, o capítulo 3 da parte 3 do Livro dos Espíritos, tamanha importância desse tema. O trabalho ele é extremamente relevante para desenvolver a inteligência, né? E quando a gente desenvolve a inteligência, a própria estrutura material também, ela caminha junto desse processo. Nós estamos nessa condição de sair da animalidade, nós éramos muito primitivos, né? Quando entramos no reino nominal, né? A gente está falando de evolução anímica, né? Propriamente dita. Saímos do reino mineral, vegetal, animal, e agora estamos no reino hominal. E nessa condição nós estamos evoluindo, né, de milhares de anos para cá. E quanto é interessante, né, que nós ainda temos muito para crescer, muito para evoluir. Até mesmo essa compartimentalização cerebral, né, que faz com que a expressão da mente ela vá ocorrer de forma mais adequada. John McLean, né, na década de 70, nos traz a informação da divisão, vamos dizer assim, em termos de ação do cérebro, né, o cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex, né, o cérebro triuno. Algo extremamente interessante, a gente se reporta a todas as informações que recebemos
em A Caminho da Luz e em outras obras espíritas, onde vamos perceber que a região de neocórtex, que é essa região onde nós somos reflexivos, onde a gente projeta, onde a espiritualidade começa a se apresentar de forma mais pungente, ela ainda não está no seu patamar mais elevado, porque ainda sofre profunda influência do cérebro límbico, que é aquele emocional, aquele que ainda não é o reptiliano, que é extremamente animalizado, mas ainda tem muita relação com o nosso antepassado recente. Então, esses pontos são bastante interessantes para a nossa reflexão, até para que nós entendamos que esse processo de evolução, ele vai passar não só pela evolução intelectual, espiritual, perispiritual também, mas é um processo que precisamos o tempo todo estar refletindo. Um exemplo importante que a gente pode colocar em relação a essa questão evolutiva que nós estamos condicionados, envolve um fenômeno que é bem caracterizado na psicologia e nos estudos da neurociência, que é o chamado viés da negatividade. O que significa isso? Eu não sei se vocês já tiveram a situação de que, quando a gente está se deparando, né, com várias possibilidades de um fato ocorrer, às vezes a gente se apega muito mais ao fato negativo, a possibilidade daquilo dar errado, do que a possibilidade daquilo dar certo, né? E isso é uma questão ainda humana, da nossa própria humanidade. Isso também ocorre sob a influência dos meios virtuais. Não é à toa que a humanidade ainda, quando passa as notícias televisivas, as informações, ela dá muito mais valor às informações negativas do que às positivas. A explicação ela tem um caráter evolutivo. O nosso, vamos dizer assim, dentro da evolução hominal, nós tivemos momentos onde nós não tínhamos muita segurança para garantir a nossa vida como temos hoje. Hoje nós temos uma expectativa de vida muito grande, ao passo que, de alguns milhares de anos atrás, o homem vivia muito pouco, né? Viver 30 anos era um absurdo, né? Era muito difícil, porque ele tinha que sair, era caçado, tinha que caçar. Então, o cérebro ele era condicionado a sempre esperar, para conseguir sobreviver, que o pior pudesse acontecer. O homem que sobrevivia era aquele que projetava as situações piores para se proteger delas. Isso é um aspecto interessante que também é reconhecido hoje na neurociência. Por quê? Porque a região neocórtex, que é essa região que desenvolve mais nosso lado espiritualizado e criativo, né? E da situação mais positiva, da visão mais positiva da vida, ela sofre muita influência de uma outra região cerebral chamada amígdala, que tem relação com esse cérebro límbico, que está muito arraigado com as questões das necessidades emergenciais. Então, por exemplo, quando nós nos encontramos numa situação de risco, né, essa situação de risco geralmente causa um certo estresse. A gente libera a cortisona, né, que é um hormônio muito conhecido, porque ele é famoso, porque é chamado de hormônio do estresse, né? Entre outras coisas, ele geralmente joga a nossa atenção toda para essa região do cérebro chamada amígdala, e a gente esquece do neocórtex e a gente tenta se proteger o tempo todo. Então, evolutivamente, a gente ainda está nessa condição de usar pouco o nosso neocórtex, porque a gente ainda, por uma questão ainda não disciplinamos nosso pensamento, numa situação de problema, a gente tentar olhar, claro, a gente tem que ter uma visão ampla, né? Uma visão mais ampla da vida, ou seja, o teu olhar precisa ser mais amplificado, não ser aquele olhar muito engessado, reto, que de uma maneira geral, quando você faz isso, você olha só o pior que pode acontecer. Quando você amplifica seu olhar, usa um pouco mais do seu neocórtex, isso é uma disciplina de pensamento que a gente acaba adquirindo, né? Você começa a diminuir a produção de cortisol, consequentemente você se estressa menos, consequentemente você acessa menos a amígdala, e aí você vai passar pelas dificuldades, de repente com menos estrago. Então, essa é uma questão evolutiva, que a gente hoje já sabe
que ela influencia muito o ser humano, né? E a gente está aí pensando, refletindo. Emmanuel já trouxe isso há muito tempo, né? E agora a gente reflete como sendo algo passível de ser interpretado e de começar a ser trabalhado em nós, né? E aí Emmanuel continua, né? Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro das suas ondulações, gerando força de pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Interessantíssima essa fala de Emmanuel na obra, mostrando, né, a parceria entre cérebro e coração, né? Essa parceria que é extremamente relevante porque a mente, ela é um instrumento, né? Ela só, lembrando da questão do espelho, né? O que é o espelho? O espelho é um objeto que apenas reflete aquilo que está na frente dela. A mente vai só refletir aquilo que é oriundo do nosso pensamento, né? E aí o coração acaba sendo importante, porque envolve todas as nossas emoções, né? Aquilo que a gente consegue trabalhar, né? E obviamente que o cérebro, né? Através daquelas sinapses que nós somos capazes de conduzir pelo pensamento. E aí, quando falamos de sinapses, evitar o estresse é fundamental, né? Porque aí você inibe sinapses importantes com liberação de serotonina, por exemplo, de dopamina, que são neurotransmissores importantes para nos deixar mais calmos, para nos deixar mais felizes, né? E a gente diminui o afeto, então diminui a liberação de ocitocina. Então, tem uma série de situações que o cérebro nos facilita para que a gente possa, como Emmanuel coloca aqui, criar, transformar. E aí a gente pode destruir, né? Destruindo situações que sejam situações conflitantes e que, por vezes, podem nos colocar em um percurso, né, mais nocivo. Ou também pode transformar, ressignificar, né? Ressignificar o fato, transformando em algo que possa ser também uma construção educativa. Isso são opcionais. A gente sempre costuma dizer que a dor é inevitável. Todos nós vamos sofrer. Vamos ter a dor, né? A questão do sofrimento, que é o que vem, que é o atributo que vem através da dor, é que é opcional. E quando nós disciplinamos nosso pensamento, nós podemos entender melhor isso, né? Porque a dor não tem jeito. Ela tem um objetivo educacional importante, né? Espiritual, intelectual, até material. Já a questão do sofrimento, ele vai envolver muito daquilo que é o teu recurso, né? Enquanto aquele que vai manter seus pensamentos acrisolados no negativismo, no viés, na negatividade, ou não. Então, Emmanuel, né, nos coloca esses dois aspectos como sendo muito importantes. E continua. Por que ele diz isso? Né? Porque tudo no universo vibra. A gente estuda, né, as leis de causa e efeito, ação e reação. A gente sabe que toda vez que nós pensamos, esse pensamento ele vai reverberar no universo, inevitavelmente, né? E isso é muito interessante, né? E quando nos trabalhos, por exemplo, de ação mediúnica, né, de atendimento aos espíritos sofredores, esses aspectos são muito importantes, principalmente para quem, não só o médium, mas o dialogador, quando entende, né, que a questão da monoideia, daquele espírito que está sofrendo e toda aquela reunião mediúnica é criada para ajudá-lo, tentar tirá-lo da monoideia envolve exatamente isso. Como é que a gente tira? A gente vai tirando, criando mecanismos que possam vibrar de forma diferente o pensamento desse espírito, né? Conduzi-lo a uma situação diferente da que ele está agora. E é claro, entendendo também que quando você produz uma ação de pensamento, essa ação vai refletir, né? Vai reverberar, como eu acabei de falar anteriormente. Então, o reflexo, aí como continua Emmanuel, o reflexo do pensamento esboça uma emotividade. A emotividade pode plasmar ideias. A ideia, a partir daí, gera uma atitude, né? E a palavra, e a partir daí nós temos as ações. Isso é muito interessante, porque no mundo material,
é um pouquinho diferente da dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, nós entendemos que os espíritos mais elevados, eles trabalham muito com a ferramenta pensamento e a questão da vontade, né? E as coisas vão acontecer dependendo do nível de consciência do espírito. Aqui na materialidade, a gente tem o pensamento, isso gera, né, vai gerar ideia, nós vamos ter a vontade, que nós vamos falar daqui a pouco, mas precisa da ação, né? Então, tem que caminhar junto. Eu preciso ter o pensamento, eu preciso ter a ideia, preciso ter a ação. Preciso ter esses 3 pontos caminhando juntos, para que a gente consiga, efetivamente, produzir fatos e produzir situações que nos eduquem, né? Então, tudo reverbera no universo, né? Aqui um ponto importante, né, também desse primeiro capítulo: ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do ciclo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Nossa, só isso aí também tem muita coisa, tem muita informação aqui, né? Aí eu vou tentar ser simples para falar de algo que é muito complexo, mas vamos lá. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, além do círculo de trabalho que estagia. Isso é muito importante, porque produz em nós o reconhecimento da importância da gente realizar o trabalho do autoconhecimento, né? Todas aquelas informações, toda a ideia que Joana de Ângeles traz na sua série psicológica, em todas as obras que ela sempre ressalta a importância da gente se conhecer, né? Do entendimento da nossa sombra, do self, da individuação. Então, todos esses aspectos são importantes para que a gente, dentro da nossa condição mental atual, a gente consiga aproveitar da melhor maneira possível. A gente não tem como improvisar, ou seja, a gente não tem como dar saltos em relação até os próprios pensamentos, atitudes. E muitas vezes, quando a gente se compara com o outro, né, a gente às vezes quer, por que eu não consigo avançar igual, né, fulano, que é um grande palestrante, que é uma pessoa que faz muitas coisas boas e tal. Não dá para usar essa lógica, né? E isso acaba criando muita frustração para nós mesmos. Tá? Por quê? Porque não tem como improvisar. Se nós não estamos numa condição espiritual, mental, que possibilite esse avanço, claro que nós devemos buscar, tá? Também não é isso. Precisamos sempre buscar ser melhor. Mas se nós não estamos nessa condição ainda, não adianta querer chegar no nível que um outro irmão já consegue obter, porque está numa condição diferente da sua. Né? Sempre entender isso. Cada um de nós estamos passando por processos de construção evolutiva muito particulares. É muito importante, claro, que saibamos e tenhamos a oportunidade de conhecer os exemplos, né? E a literatura espírita traz inúmeros exemplos de outros espíritos, é importante ter isso, mas nunca confundir com o fato de que aquele exemplo será o nosso. Ele é apenas um exemplo para que a gente nos imbua de informações, mas que a gente possa construir o nosso caminho, né? Escrever o nosso livro, como o Chico Xavier muito bem coloca em suas obras. E aí ele continua dizendo: contudo, assinalamos todos nós que os reflexos uns dos outros, olha que coisa, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. O que Emmanuel diz, e essa interpretação eu acho que cabe até outras, mas um ponto que é muito interessante, e aí eu trago também informações da ciência. Nós somos sempre influenciados por outras pessoas. E influenciamos outras pessoas também. Então, nós vamos assimilar, né, como tudo reverbera no universo, todo o nosso pensamento, ele sai de nós, ele vai reverberar. Nós, com o nosso comportamento, com as nossas ações, com o nosso próprio pensamento, a gente influencia. Né? A gente sabe que a gente influencia a própria psicosfera, né, do nosso entorno, mas nós influenciamos outras pessoas também, da mesma forma que outras pessoas nos influenciam. Mas por que isso ainda ocorre de forma tão intensa? Por que às vezes, quando você está num ambiente que é um ambiente, às vezes, conturbado, aquela situação te influencia tanto? Existe, inclusive, situações da materialidade que podem explicar um pouco isso.
O nosso cérebro, ele trabalha principalmente na questão do aprendizado, em criança isso é muito comum, existem determinados neurônios, né, que foram descobertos não tem muito tempo, né, chamados neurônio espelho, ou chamados neurônios da aprendizagem por imitação. Então, não é incomum que quando a gente se coloca dentro de uma relação social, aquele grupo mais próximo, ele nos influencia. Nos influencia. Pode ser positivamente, pode ser negativamente. Então, muitas vezes, e em muitos casos, nós gostamos de nos envolver com aquelas pessoas que, às vezes, têm comportamentos semelhantes ao nosso. Exatamente por quê? Porque a minha influência para aquele irmão vai ser uma influência positiva, pelo menos na visão que nós temos, e o contrário também é verdadeiro. Então, essa relação de permuta do nosso comportamento, da nossa forma de pensar e tal, sempre vai estar ocorrendo, e aí nós... em parte, somos reflexos. Voltando à primeira frase de Emmanuel, né? A mente é reflexo da vida em toda parte. Então, a nossa mente vai ser um reflexo daquela relação social também, que de certa forma, vai nos moldar. Né? Aí, quando ele fala, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante, é uma verdade. Né? Teve um experimento de um pesquisador, um psicólogo chamado Albert Bandura, que ele usou crianças e botou as crianças para observarem vídeos de adultos batendo naquele boneco chamado João Bobo. E depois, o que foi feito com essas crianças? Depois colocaram essas crianças na frente do João Bobo para ver o que elas iam fazer. É claro que isso aí é um experimento bem fechadinho e tal, tem muita coisa que pode influenciar, mas de uma maneira bastante superficial, a gente vai observar que as crianças que observaram um vídeo do adulto batendo no João Bobo, mesmo que seja por brincadeira, a criança vai reproduzir aquilo, vai bater no João Bobo, vai sair batendo. 90% das crianças fizeram isso, bateram no João Bobo porque viram aquela cena. Né? Isso significa que os neurônios espelho, principalmente na fase de infância, eles são muito fortes. Né? Daí a importância dos pais na questão da educação dos filhos. E aí o cuidado que a gente precisa ter atualmente com a questão das informações virtualizadas, dos celulares, da internet, de tudo que as crianças conseguem observar. Por quê? Porque os neurônios espelhos estão como uma esponja. Toda a informação que eles recebem, seja né, ao vivo, né, na relação com o outro, mas também virtualizado. O cérebro não faz distinção se é virtualizado ou se é real. Ele vai assimilar do mesmo jeito. Então, esse é um ponto também importante para que a gente entenda como é que a mente vai funcionar. Então, respiramos no mundo de imagens que projetamos e recebemos. Né? Por elas estacionamos sobre a fascinação de elementos, né, que provisoriamente podem nos escravizar. Então, aí mostrando que algumas formas de pensamento podem realmente nos acrisolar, né, e nos manter bastante vinculados às monoideias, e isso é bem complicado. E, através delas, incorporamos um influxo renovador dos poderes que induzem à purificação e ao progresso. Então, Emmanuel ele vai terminar esse capítulo também colocando esse posicionamento bem otimista, porque, embora nós possamos, o nosso pensamento possa nos levar a situações que possam ser complicadas, ele também, se ele for bem conduzido, ele pode ser aquele fluxo, né, aquele viés renovador que vai nos levar a nos purificar, a gente sair, né, do nosso, vamos dizer assim, das nossas mazelas morais, e aí começamos a trabalhar o nosso progresso. Então, o reflexo mental mora no alicerce da vida, reflete as condições das criaturas e na criação dos objetivos do próprio Criador. Né? Então, ele termina esse capítulo deixando uma visão muito otimista sobre como que a gente pode usar nosso pensamento. O segundo capítulo, eu vou passar um pouco mais rápido, né? Mas por que esse segundo capítulo é importante? Porque quando a gente olha o primeiro capítulo, a gente vai ver que Emmanuel coloca muitas informações que às vezes têm um teor mais poético, extremamente necessário para a gente, porque isso também é vida. Mas o segundo capítulo é interessante porque ele vai trazer a importância da vontade, porque a vontade ela é precursora e da ação, né? E é a ação que transforma. Então, ele começa esse capítulo dizendo que a mente, né, podemos comparar a mente humana a um departamento da consciência lúcida, e é subdividido em seções, né? Essa parte aí muita gente já deve ter ouvido falar em vários estudos, né? E aí eu fiz um esqueminha
mostrando as seções, né? São 4 departamentos da mente: do desejo, que vão operar os propósitos, as aspirações, né? Estímulos ao trabalho; da inteligência, né? Que são os patrimônios da evolução, da cultura; o departamento da imaginação, né? Que vai amealhando nessas riquezas de ideal, da sensibilidade; e, por fim, o departamento da memória, né? Que é extremamente importante, porque é aquilo ali que vai assimilar tudo aquele aprendizado, e aquilo que vai fazer parte de você, né? Do seu ser, e construção de inconsciente, por exemplo. Isso, claro, são investimentos da alma, né? Tudo isso é governado pelo chamado, segundo Emmanuel, gabinete da vontade. Então, é a vontade que vai governar todos esses departamentos. Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, que vai governar todos esses setores da ação mental, né? A providência divina, ela concedeu para nós a razão. Então, a razão é que vai nos ajudar, né, nos auxiliar para garantir que a vontade ela consiga garantir que nós possamos dar os passos necessários nesse processo de evolução de todos aqueles departamentos, fazer com que todos aqueles departamentos consigam trabalhar de forma harmônica, equilibrada e só no crescente, né? Isso que nós desejamos. E aí ele diz que a razão, ela depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser nas províncias obscuras do instinto. Muito do que a gente tem enquanto comportamento mental ainda é resquício dos aspectos instintivos. Então, é quando a razão, que está sendo muito bem levantada e estudada pelo comportamento do nosso neocórtex frontal, do córtex frontal, né? Ela vai nos auxiliar profundamente nesse outro momento, né? Da nossa condição enquanto espírito materializado. E aí um ponto interessante que Emmanuel coloca para nós, né, nos termos práticos, né, de como a vontade pode nos auxiliar, é que ele comenta o seguinte: para considerar a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados no conhecimento. E aí ele cita, né, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, nuclear fraca, né, e aí, mais, né? Eletricidade é uma energia dinâmica, o magnetismo como uma energia estática, e o pensamento, que seria? Emmanuel coloca para nós o pensamento como uma força do universo também, uma força eletromagnética. Então, por isso que a gente vai reforçando o entendimento que o pensamento, ela é essa estrutura, né? Se é que eu posso chamar de estrutura, mas é uma energia, é uma força que é construtora. Ela vai construir, né, realidades. Pensamento, eletricidade, magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação, afinidade, assimilação, desassimilação, nos campos múltiplos da força que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A gente vem compreendendo, né, nas últimas décadas, que as energias elétricas, eletromagnéticas, né, que muito fizeram para a humanidade, né? Hoje eu não teria como estar dando essa palestra para vocês se não fosse esse entendimento da eletricidade, né, do magnetismo, de tudo que garante que a imagem chegue para vocês, né? Ou seja, essa parte do desenvolvimento foi fundamental. Em relação à questão do pensamento, a gente está dando os primeiros passos, né? A gente já percebe que algumas áreas da ciência, né, como a própria física, que envolve as teorias quânticas, embora a gente ainda tenha muita dificuldade de fazer o link entre os aspectos teóricos da mecânica quântica e os aspectos práticos, né, que vão envolver outras áreas do conhecimento, né, porque ela, enquanto ciência, ela vai permitir uma visão mais complexa do mundo. A gente está engatinhando. Em algum momento a gente vai deixar isso mais claro, saindo até um pouco mais da superficialidade do que nós costumamos fazer e entrando de uma maneira mais contundente nesses temas, entendendo melhor a importância do pensamento para nós enquanto produtora de vida.
Então, ele fala que a vontade é o que promove o impacto determinante. Né? É com a vontade que a gente vai decidir, através daqueles departamentos que eu citei agora há pouco, se a gente vai partir para o movimento ou se a gente vai ficar na inércia. Né? Inércia, entendendo inércia nesse caso, mas como a paralisia, parado, né? Esperando que as coisas aconteçam, esperando que as coisas, como a gente costuma dizer, né? No viés popular, cair no nosso colo, que as coisas caiam do céu. Não é bem assim, né? É importante que nós possamos usar a vontade como esse atributo que nos cabe para que a gente busque se movimentar para criar nossas realidades. Se estamos numa situação difícil, ela merece de nós reflexões, porque dependendo da situação, ela pode nos trazer exercícios da resignação, mas mesmo a resignação, ela não precisa ser uma resignação paralisante, que nos vincule à inércia. De uma maneira geral, a melhor resignação é aquela que é ativa, então ela depende de movimento também, né? Refletir sobre a dor, né? Não se envolver vamos dizer assim, nos iames do sofrimento eterno, não é isso. Então, precisamos sempre de vontade para que a gente possa seguir num caminho que minimamente possa garantir que nós sejamos capazes de orientar a nós mesmos, né? Nos orientar nesse destino. O cérebro, e aí Emmanuel coloca que o cérebro, o que ele é? Ele é como se fosse um dínamo mesmo, né? Quando a gente fala de dínamo enquanto acumulador de energia e dissipador de energia, o cérebro é isso, ele é um instrumento, né? Ele produz energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria, né? Ele não vai tirar as coisas do nada, né? Então, mesmo quando a gente fala de mediunidade, o cérebro está ali, né? O indivíduo é portador de mediunidade ostensiva, na glândula pineal dele está cheio de cristais de apatita, mas se não vier a vontade, não adianta, né? É preciso a vontade para que ele saia da posição de inércia e consiga transformar todo aquele pensamento, a ideia em ação, né? Então, com a vontade nós temos o controle que dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo as causas que vão comandar os problemas do destino. Então, o nosso destino ele vai estar necessariamente vinculado a essas questões. Por isso que eu achei interessante esse capítulo, que trata da vontade, também, né, a gente eu estou passando de uma forma um pouquinho mais rápida, em função do tempo, mas simplesmente para que a gente veja que existe uma questão muito prática que nos auxilia muito. Então, a gente verifica que quando a inteligência, né, se a gente não fizer uma boa condução, o departamento da inteligência ela pode se aprisionar, né, na criminalidade. A imaginação, né, o departamento da imaginação pode se envolver com monstros da sombra. A memória que deveria ter uma função registradora importante, né, ela pode cair em relaxamento, um deplorável relaxamento. Então, refletir sobre isso é importante para que possamos usar a vontade nesse trabalho de condicionar nosso pensamento para nossas ações, para que nós busquemos a nossa evolução. Porque, do contrário, se a gente não faz o bom uso da vontade, se a gente fica na inércia, entramos num processo de recrudescimento. É claro que aqui eu preciso ter muito cuidado com a palavra recrudescimento, não quer dizer que a gente vai, vamos dizer assim, retroagir espiritualmente, não é isso, mas numa condição que a gente vai ficar estacionado, né? E a partir daí é óbvio que consequências ocorrerão, é lei de ação e reação, né? Se nós não estamos fazendo o que é de melhor, obviamente que abrimos espaço para que coisas não tão boas ocorram, né? Uma questão de causa e efeito. Né? E aí, quando a gente se reporta ao Livro dos Espíritos, né, sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos, né, são várias questões, desde a questões 459 até a questão 472, né, e tem aquela pergunta clássica que Kardec faz aos espíritos, né, os espíritos são capazes de conduzir nossos pensamentos e atos, e aí a resposta categórica dos espíritos, sim, eles são capazes de nos influenciar, e de ordinário são eles que vos dirigem. Essas são questões importantes para que nós possamos reconhecer o quanto que o poder da vontade acaba sendo extremamente relevante para que a gente possa se assenhorar. Nós precisamos nos assenhorar de nós mesmos,
né? Aí, reportando novamente Joana de Anjos, na importância de nós nos conhecermos, né? Então, gente, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, a leveza, a tranquilidade, é esse caminhar na vida, né, sem se deixar influenciar profundamente por aquilo que o mundo está oferecendo para nós. Viver no mundo sem ser do mundo, né? Então, também é uma frase que é muito dita, mas isso tem, obviamente, uma lógica profunda. Então, esses aspectos são muito importantes para que a gente possa usar com mais leveza a nossa propriedade de ter o pensamento harmonizado, mas condicionante a esse entendimento que nós somos capazes de discipliná-lo, entendê-lo e começar a harmonizar através do uso da vontade e organizando os nossos departamentos da mente para que a nossa condição enquanto ser espiritual, né, se garantindo nesse processo contínuo de evolução, ocorra de forma mais harmoniosa, tranquila, né, do jeito que nós tanto desejamos. E para finalizar, Emmanuel coloca para nós, em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, né? Então, nós o tempo todo estamos pensando, né? Quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia é uma lei, né? Então, o tempo todo a gente está sintonizado com outros pensamentos, né? Tanto é que a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos é constante. Então, por isso que entender que o fato de nosso pensamento reverberar e o pensamento de outros reverberar em nós é uma lei, né? Então, daí a importância de nos colocarmos nessa condição de, olha, já que isso é uma lei, então vamos tentar compreender melhor e como podemos fazer, né? E a doutrina espírita tem as ferramentas maravilhosas para que possamos ter um entendimento, né, mais apropriado, através do estudo, do exercício da oração, das ações no bem, tudo isso nos auxiliando profundamente para que a gente consiga avançar, né? E aí, Emmanuel falando que essa conexão com os semelhantes, né, ela é uma lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Então, mais uma vez, ele traz a questão da disciplina, né, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Né? Não foi à toa que quando Chico encontra, quando Emmanuel encontra Chico, ou Chico encontra Emmanuel, a palavra disciplina é mencionada 3 vezes, dada a necessidade e o valor que esse comportamento, que essa ação tem, né, na modulação do nosso pensamento. Então, meus queridos amigos, então, eram esses os pontos, né, de reflexão que nós trouxemos hoje para vocês, dos 2 primeiros capítulos da obra Pensamento e Vida. Tá? Agradeço muito. Muito obrigada, Vanildo, pelo excelente estudo, ciência e espiritismo, né? Sempre ótimas reflexões. A gente quer realmente agradecer a sua presença aqui e gostaria de te convidar para fazer a nossa prece final. Sim, Lália. Os queridos amigos e amigas da audiência, da nossa manhã, muito felizes estamos por termos a oportunidade de estarmos aqui, recebendo as energias, recebendo as bênçãos que são produzidas e conduzidas aos nossos lares. A Casa Espírita se organiza diuturnamente para garantir que esses momentos sejam momentos portadores de ações iluminativas que, ao chegar em nossas mentes, possam rapidamente nos influenciar, aliviar as nossas tensões, promover reflexões que nos ajudem na condução da nossa tarefa, das nossas tarefas diárias, nos auxiliando também a alterar positivamente a psicosfera do nosso lar, garantindo que nós, enquanto instrumentos do nosso querido Mestre Jesus,
possamos fazer o exercício contínuo de amar ao próximo como a si mesmo, o seu irmão, aquele que está mais próximo, que possamos amá-lo, que possamos expressar todo o nosso sentimento de amor, de carinho e de paz. Agradecendo muito a espiritualidade da casa por nos permitir esse trabalho e que possamos sempre nos envolver com essa atmosfera, que é uma atmosfera delicada, mas portadora, né? De todo o carinho que os bons espíritos concedem a todos nós. Então, nós agradecemos muito a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai maior, por mais essa oportunidade. Que assim seja.